Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta aula vamos fazer uma aula de verificação sobre equações polinomiais do segundo grau. É uma aula bastante focada em resolução de problemas. Depois na aula 20 nós temos também um apanhado de vários problemas para resolver. Tá? Hoje o foco não é apresentar uma nova técnica, mas verificar se vocês conseguem escolher e aplicar o melhor caminho de resolução, fatoração, produto notável ou fórmula resolutiva. Ao longo da aula, prestem atenção em duas perguntas importantes. Primeiro, qual é a equação que representa a situação? Segundo, depois de resolver a equação, qual resposta realmente faz sentido no contexto do problema? Então, sempre que aparecer uma questão, não olhem apenas para as alternativas. Vamos ler o enunciado, transformar o problema em matemática e só depois comparar as opções. Está certo? Vamos em frente então. Aqui estão os conteúdos e objetivos da aula de hoje. Tá? O conteúdo central é equações polinomiais do segundo grau. O objetivo é resolver esse tipo de equação por fatoração ou pela fórmula resolutiva. Isso significa que, em algumas situações, vamos perceber um fator comum e resolver mais rapidamente. Em outras, vamos organizar a equação na forma de ax² mais bx mais c igual a zero e aplicar a fórmula. Também vamos lembrar que uma equação de segundo grau pode ter duas raízes reais, uma raiz real ou nenhuma raiz real, dependendo do discriminante. Mas, nos problemas, nem toda raiz encontrada serve como resposta. Precisamos interpretar os resultados. Vamos começar então? Atividade 1. Leiam comigo. A altura da bola durante uma cobrança de falta varia de acordo com a expressão h de t é igual a menos 4t² mais 12t. Aqui h representa a altura da bola em metros e t representa o tempo em segundos. A pergunta é, quanto tempo em segundos? A pergunta é, quanto tempo depois do chute a bola chega ao chão novamente? Tá? Quando a bola está no chão, sua altura é zero. Então, para resolvermos, precisamos substituir ht por zero e resolver a equação menos 4t² mais 12t igual a zero. Antes de marcar uma alternativa, observe que o tempo é t igual a zero. Também aparece naturalmente nesse tipo de problema. Por quê? Representa o instante do chute. Mas a pergunta diz, chega ao chão novamente. Então precisamos encontrar o segundo momento, quando a bola volta ao chão. Resolvam no caderno, tentem identificar se é melhor usar fatoração ou fórmula resolutiva e respondam. Agora vamos conferir a alternativa. Tá? A resposta correta é 3 segundos. A alternativa D. Mas o mais importante é entender por que não escolhemos o zero. A equação pode indicar dois instantes, o momento inicial, quando a bola sai do chão, e o momento final, quando ela retorna. Como a pergunta pede 2 depois do chute, tá? O segundo momento, e novamente, nós precisamos considerar o valor positivo diferente de zero. Então vamos ver a resolução no próximo slide. Vamos resolver a atividade 1 então. Quando a bola está no chão, fazemos ht igual a zero. A equação fica menos 4t² mais 12t igual a zero. Agora, observem que os dois termos têm fator em comum, tanto 4t² quanto 12t. Eles possuem o fator menos 4t. Então, podemos escrever o menos 4t vezes t menos 3 igual a zero. Tá? A gente colocou aqui o 4 em evidência. Tá? Colocamos o 4 em evidência. Tá bom?
Pela propriedade do produto nulo, se um produto é igual a zero, pelo menos um dos fatores deve ser zero. Primeiro fator, menos 4t igual a zero, dividido por menos 4 menos t igual a zero. Esse momento é o momento do chute. O segundo fator é t menos 3 igual a zero. Tá? Somando 3 aos dois membros, temos t igual a 3. Esse é o momento em que a bola retorna ao chão. Portanto, a resposta para o problema é 3 segundos. Percebam que a fatoração foi o caminho mais rápido porque a equação tinha um fator comum. Tá? Beleza, vamos para a atividade 2. O enunciado fala de um polígono retangular com 77 diagonais. Precisamos descobrir o número de lados desse polígono. Tá? A fórmula dada é D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, em que D representa o número de diagonais e N representa o número de lados. Como sabemos que o polígono tem 77 diagonais, vamos substituir D por 77. Cuidado aqui é que a incógnita aparece multiplicando uma expressão com ela mesma. N vezes N menos 3. Portanto, depois da substituição, vamos obter uma equação do segundo grau. Resolvam com calma, substituam o 77 na fórmula, eliminem o denominador multiplicando por 2 e organizem a equação. Depois, encontrem o valor positivo de N, porque número de lados não pode ser negativo. Nesse slide aparece a questão com as alternativas para a conferência. A resposta correta será 14, alternativa C. Antes de avançarmos para a resolução, observe que as alternativas são todas números inteiros positivos. Isso faz sentido porque N representa quantidade de lados de um polígono. Agora vamos justificar matematicamente essa escolha no próximo slide? Vamos resolver a questão das diagonais, começando com a fórmula D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Como D é igual a 77, escrevemos D é igual a 77. Escrevemos 77 é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Tá? Aplicando a distributiva, temos n ao quadrado menos 3n igual a 154. Passando tudo para o mesmo lado, temos n ao quadrado menos 3n menos 154 igual a zero. Agora precisamos resolver essa equação. O slide mostra a resolução do método retórico de Bhaskara 2, completando o quadrado. Tá? Multiplicamos por 4, adicionamos menos 3 ao quadrado aos dois membros e formamos o quadrado 2n menos 3 ao quadrado igual a 625. Beleza? Como a raiz quadrada de 625 é 25, temos 2n menos 3 igual a 25. Então, 2n é igual a 28 e n é igual a 14. Então, polígono, como n representa números de lados, usamos a raiz positiva. Portanto, o polígono tem 14 lados. Ok? Vamos analisar agora a atividade 3. A temperatura do forno é representada por T de T igual a T quadrado dividido por 4 mais 420, com T em minutos. A porta só pode ser aberta quando a temperatura atingir 59 graus Celsius. A pergunta é o tempo mínimo de espera para abrir o forno com segurança. Como queremos saber quando a temperatura será 59, vamos substituir T de T por 59. O ponto importante é interpretar o tempo.
Tá? Se aparecem duas respostas, uma positiva e outra negativa, a negativa não faz sentido porque estamos medindo o tempo depois que o forno foi desligado. Organizem a equação e resolvam. Observem também que a expressão envolve t quadrado, então provavelmente vamos chegar a uma raiz quadrada. Agora vamos conferir a alternativa da atividade 3. A resposta correta é 38 minutos, alternativa D. Tá? Essa é uma questão em que a resolução algébrica precisa ser acompanhada de interpretação do contexto. Tempo negativo não é uma resposta possível para esse problema. No próximo slide, vamos ver como a equação leva a t igual a 38 minutos. Tá, vamos resolver a atividade 3 passo a passo, então. A porta pode ser aberta quando a temperatura atinge 59 graus Celsius. Então, substituímos t por 59 na expressão t de t igual a t ao quadrado dividido por 4 mais 420. Ficamos então com 59 igual a t quadrado dividido por 4 mais 420. Passando 420 para o outro membro, temos t sobre 4 igual a 59 menos 420. Como 59 menos 420 é 361, temos t ao quadrado dividido por 4 é igual a menos 361. Multiplicando por 4, obtemos t quadrado igual a menos 1444. Multiplicando por menos 1, temos 1444. Extraindo a raiz quadrada, temos menos ou mais 38. Tá? Como t é maior que zero, segue que t é igual a 38 minutos. Portanto, o tempo mínimo de espera é de 38 minutos. Tá certo? Beleza. Agora vamos para a atividade 4. A equação dada é x² mais 10x mais 25 igual a zero. Precisamos julgar 4 afirmações como verdadeiras ou falsas. Antes de olhar cada frase, observem a estrutura do primeiro membro. x² mais 10x mais 25. Tá? Será que esse trinômio lembra algum produto notável? Temos x², temos 25 e temos x ao quadrado. Aliás, temos x², temos 25, que é 5 ao quadrado, e o termo do meio é 10x, que pode ser escrito com 2 vezes x vezes 5. Então, esse trinômio é um quadrado perfeito. 5x mais 5 ao quadrado. Usem essa observação para julgar as afirmações. Também pensem no discriminante. Se o trinômio é quadrado perfeito, a equação fica x mais 5 ao quadrado igual a zero a uma única raiz real, ou duas raízes reais iguais. Tá? Beleza, então, vamos aqui conferir as respostas. A primeira afirmação ela é falsa, porque ela diz que há uma única raiz real, pois delta é maior que zero. Se delta fosse maior que zero, haveria duas raízes reais distintas. Nesse caso, delta é zero. A segunda afirmação é verdadeira. Por quê? Porque x² mais 10, x mais 25 é equivalente ao produto notável x mais 5 ao quadrado. A terceira afirmação também é verdadeira, porque x é igual a menos 5, torna a expressão igual a zero. Tá? A quarta afirmação é falsa, porque as raízes são 5 e menos 5. Na verdade, a raiz é menos 5 repetida. Portanto, a sequência correta é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá? Querem ver a resolução passo a passo? Vamos lá. Tá? Vamos justificar então, a atividade, Então a equação x² mais 10x mais 25 é igual a zero. Reescrevendo o termo do meio, temos x² mais 2 vezes x vezes 5 mais 5 ao quadrado igual a zero. Isso mostra que o primeiro membro é um trinômio
quadrado perfeito. Assim, podemos fatorar como x mais 5 ao quadrado igual a zero. Para que um quadrado seja igual a zero, a base precisa ser igual a zero. Então, x mais 5 é igual a zero. Isolando x, temos x igual a menos 5. Então, o conjunto solução é menos 5. Além disso, calculando o discriminante pelo delta, nós temos b ao quadrado menos 4ac. Aqui, b é igual a 10, a é igual a 1 e c é igual a 25. Então, delta é igual a 100 menos 100 igual a zero. Quando o delta é zero, a equação possui uma única raiz real, ou duas raízes reais iguais. Por isso, a sequência correta é verdadeiro, aliás, é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Só reafirmando. Beleza? Vamos lá para mais uma atividade prática. Um retângulo de comprimento igual a 16 e largura igual a x tem a mesma área de um quadrado de lado igual a 2x centímetros. É correto afirmar que... Aí, vamos para essa atividade. O enunciado diz que um retângulo tem comprimento de 16 centímetros. Beleza. E largura x. Esse retângulo ele tem a mesma área de um quadrado de lado 2x centímetros. A pergunta é, qual afirmação está correta? Tá? Antes de resolver, vamos montar as áreas. Tá? A área do retângulo é comprimento vezes altura, 16 vezes x, ou seja, 16x. A área do quadrado é 2x ao quadrado, que resulta em 4x quadrado. Como as áreas são iguais, vamos escrever 16x é igual a 4x quadrado. Depois organizamos a equação e encontramos o valor de x que faz sentido para a medida de comprimento. Lembrem-se, medida não pode ser negativa, e nesse caso, x não pode ser zero, pois o retângulo teria largura nula. Tá? Beleza, então nesse slide temos a mesma questão em modo de conferência. Tá? A alternativa correta é a afirmativa que a área do quadrado é igual a 64 centímetros quadrados. Vamos ver a justificativa no próximo slide? O ponto principal será resolver 16x igual a 4x quadrado e usar o valor positivo de x para calcular a área do quadrado. Tá? Vamos igualar as áreas e resolver a equação. Tá? O retângulo tem área 16x, o quadrado tem área 2x. Então, sua área é 2x ao quadrado, que é igual a 4x ao quadrado. Tá? Como as áreas são iguais, escrevemos 16x igual a 4x quadrado. Passando tudo para o mesmo membro, 4x quadrado menos 16 é igual a zero. Tá? Agora, fatoramos por um fator comum, o 4. Tá? 4x vezes x menos 4 igual a zero. Tá? Pela propriedade do produto nulo, temos duas possibilidades. 4x é igual a zero ou x menos 4 é igual a zero. Na primeira, x é igual a zero, mas esse valor não serve. Né? Por quê? Para a medida real do retângulo, porque a largura seria zero. Tá? Da segunda, nós temos x igual a 4. Tá? Agora calculamos a área do quadrado. 4x ao quadrado é igual a 4 vezes 4 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 16, que é igual a 64. Portanto, a área é 64. Beleza? Ótimo. Vamos em frente, então. Vamos para a atividade 6. Temos um terreno retangular de 80 metros por 50 metros. Dentro dele foi construído um barracão que ocupa 1000 metros quadrados. Ao redor do barracão foi deixado um recuo de x metros em cada lado para formar um gramado. Tá? Como existe o recuo dos dois lados do comprimento, a dimensão do barracão do comprimento será 80 menos 2 vezes x, 2x. Tá? Como existe o recuo dos dois lados da largura, a dimensão do barracão
na largura será 50 menos 2x. A área do barracão é o produto dessas dimensões. Então vamos montar a equação 80 menos 2x vezes 50 menos 2x, que é igual a 1000 metros quadrados. Depois de resolver, nós precisamos escolher a raiz que faz sentido, porque uma das respostas pode tornar as dimensões do barracão negativas ou impossíveis. Agora vamos conferir a atividade 6. A resposta correta é 15 metros, tá? Alternativa A. Depois eu vou inverter esse negócio desse slide. Esse slide que apresenta a resposta e depois a resolução não tá legal. Eu acho que primeiro tem que vir a resolução, depois a resposta, né? Não faz sentido essa ordem que está esse slide. Atenção, quando resolvemos a equação, pode aparecer também o valor 50, mas esse valor não pode representar o recuo. Por quê? Porque deixaria a largura 50 menos 2 vezes 50 negativa, né? Então, por isso, além de resolver a equação, nós precisamos interpretar as dimensões do terreno e do barracão. Vamos ver a resolução, então, como que fica? Vamos lá. Se x é o recuo entre o barracão e cada extremidade do terreno, a área do barracão é dada por 80 menos 2x vezes 50 menos 2x igual a 1000. Aplicando a distributiva, temos 4.000 menos 160x menos 100x mais 4x quadrado igual a 1000. Somando os termos semelhantes, fica 4x quadrado menos 260 mais 3.000 igual a 0. Dividindo tudo por 4, obtemos x quadrado menos 65x mais 750. Aplicando a fórmula resolutiva, como que vai ficar? X é igual a 65 mais ou menos a raiz quadrada de 4.225 menos 3.000 dividido por 2. X é igual a 65 mais ou menos 1.225 dividido por 2. Então, 65 mais ou menos 35 dividido por 2. Tá? Então, eu tenho aqui o 100 dividido por 2, que dá 50. E o 65 menos 35 dividido por 2, que dá 15. Tá? Agora, com esse valor 50 e 15, né, a gente vai interpretar o seguinte. Se x é igual a 50, a largura do barracão seria 50 menos 2. 2 vezes 50 menos 2 vezes 50, que dá menos 50. Tá? O que é impossível. Então, o valor válido é o de 15 metros. Tá certo? Beleza. Vamos encerrar então? Para encerrar, vamos responder a seguinte pergunta. Ao resolver x² menos 9 igual a 0 no conjunto dos números reais, as raízes são opostas? Vamos pensar rapidamente. x² menos 9 igual a 0 é uma diferença de quadrados. Podemos escrever x² igual a 9. Extraindo a raiz quadrada, temos x igual a 3 ou x igual a menos 3. Esses dois números são opostos, porque têm o mesmo valor absoluto e sinais contrários. Então a resposta é sim. As raízes de x² menos 9 igual a 0 são opostas, menos 3 e 3. Tá? Essa pergunta ela retoma uma ideia importante. Nem toda equação de segundo grau terá duas raízes,
Mas quando ela tiver duas raízes reais, elas precisam ser analisadas dentro do contexto do problema. Tá bom? Por hoje é isso, galera. Próxima aula, revisão com exercícios, tá bom? Até mais.